Boa noite a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus por mais essa semana abençoada que Ele está nos concedendo, por tudo aquilo que Ele tem suprido em nossas vidas, ministrando esse culto a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também neste momento, nós queremos manifestar ao Senhor a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, por cada cuidado, por cada livramento, por cada recurso, mas principalmente, meu Deus, a nossa gratidão pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós entregamos nas Tuas mãos este culto, o louvor, a adoração, a palavra, tudo aquilo que será feito aqui nesta noite, para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, que o Teu Espírito Santo vai envolvendo cada local em que este culto está sendo ministrado agora, esta casa, esta pessoa, esta família, aqueles que estão na rua, aqueles que estão em deslocamento, que o Senhor os guarde, os proteja, os livre de todos os males, e que o Senhor abençoe esse local de culto agora, Pai, que seja o Senhor envolvendo com o Teu Espírito Santo e falando a cada coração, Pai, ministrando a cada coração no nome do Senhor Jesus. Então, meu Deus, é o que nós te pedimos aqui, já entregando tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje é o nosso culto noturno, Nós começamos então ministrando o louvor ao Senhor, nosso Deus, Vamos então louvar o nosso Deus. Qual vai ser o hino hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 564 da harpa cristã. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quando Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem
surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora nos preparar para ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra de Deus, né? Nesse domingo aí, abençoado que Deus está nos concedendo. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Quando os irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou pedir a Deus que nos conceda aqui a direção pelo nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra, meu Deus, que venha do Teu coração, do trono da Tua graça aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, ó Pai, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui à leitura. Eu vou ler aqui esse primeiro texto, que vai até o versículo de número 10, né? Depois nós damos a continuidade. Primeiro subtítulo: ausente do corpo e presente com o Senhor. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos separou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso mesmo que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a palavra do Senhor aqui começa bem falando, né, sobre essa questão de ausentes, né, do corpo, né? Ele faz aí uma alusão do tabernáculo. Sabíamos que a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus.
Então ele fala da maior esperança, né? A gente sempre fala aqui, do crente, que não está nas coisas aqui dessa terra, não está nesse corpo físico que nós temos, que vai se defiando com o passar dos anos, né? Mas está naquele corpo imortal, naquele corpo incorruptível, na esperança da salvação. Então essa é uma palavra que está falando tanto sobre a nossa condição atual, a nossa condição humana limitada e a nossa condição espiritual incorruptível e ilimitada. Então Paulo ele vai trazendo aí pelo Espírito Santo esse conhecimento para a igreja, né? É muito bom a gente ter o conhecimento, porque ele traz esperança e ele reforça a nossa fé. A segunda passagem que eu marquei aqui para os irmãos está a partir do versículo 4. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, ele toca coisas importantes aqui sobre a vida do cristão, um ensinamento que Paulo vai trazendo pelo Espírito à igreja, a respeito também dessa vontade de estar com Deus. Não significa que o cristão, esteja Senhor, eu quero partir, eu quero morrer, não é nada disso, né? A gente vai no tempo determinado por Deus, e até esse tipo de oração, uma oração que Deus não vai prestar muita atenção mesmo, porque só vai no tempo dele. Mas que mesmo aqui nessa terra, nós não estejamos presos às necessidades dessa vida, aos desejos dessa vida. Tem gente que fica muito ansiosa, muito preocupada, né? E ela não consegue ver as bênçãos de Deus, as maravilhas de Deus, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. É normal que na nossa condição humana nós tenhamos receios, medos, ansiedade, os problemas vêm, as situações difíceis, as dúvidas, e isso, perturba a nossa mente. E isso traz uma certa ansiedade, mas a gente não pode deixar que esse grau de ansiedade, de receios, de medos, eles dominem de tal forma que a pessoa não consiga mais sentir a presença de Deus. Então, nós precisamos sempre entender uma coisa: nesses tempos difíceis, em que a gente vê o mundo passando por uma série de transformações de uma forma muito acelerada, mais do que nunca, a nossa esperança, ela tem que estar no Senhor. Então a gente vive nesse corpo, mas o desejo sempre é de estar com o Senhor Jesus. O desejo sempre é de estar com Deus, não preso às necessidades dessa terra, não condicionado, Puxa, mas Deus não está vendo o que está acontecendo? Olha quanta injustiça. Por que Deus permite essa maldade? A gente vê, são frases repetidas quanto a isso, quando nós aqui já aprendemos que isso não vem de Deus, isso vem do coração do próprio homem. A maldade, a corrupção, a promiscuidade, tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer por aí, vem do coração do homem e não de Deus. Deus apenas permite que nós estejamos vendo a nocividade do pecado e porque será necessário fazer nova todas as coisas. Então, nisso nós devemos ter o anseio de estar com Deus, cuidar sim das nossas vidas, das nossas necessidades, do nosso trabalho, quem estuda, do seu estudo e tal, mas sabendo que a nossa esperança está no Senhor. Então não se deixe abalar. Claro que você vai ter preocupações, é claro que você vai ter ansiedade, é claro que uma pessoa que está passando por uma enfermidade, ou tem um ente querido passando por uma enfermidade, ela vai ter um certo grau de tristeza, de sofrimento. Isso é claro que é aceitável, até porque faz parte da humanidade e também do ser cristão se preocupar com o outro ou consigo mesmo. Isso faz parte. Agora, essa preocupação, essa tristeza,
essa ansiedade, ela não pode ser de forma tal que a pessoa não consiga mais ter contato com Deus, ela não consiga ter esperança, que aí o desespero ele vira total. Aí a pessoa ela começa a entrar numa questão até de uma depressão, porque ela perde todas as suas esperanças. Então, manter esse contato com Deus, manter essa esperança no Senhor, a certeza de que a nossa resposta ela sempre virá desse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que está agindo na nossa vida. Por isso que no 8 ele diz: temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos pela fé, não por aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos sentindo, né? Nós precisamos andar pela fé. É difícil, claro que é. Você está vendo uma coisa ali que parece que não está indo muito bem, parece que não vai dar certo. Mas o que não vai dar certo, o que não está indo bem, será que vai te afetar de fato? Ou Deus está te guardando? Ou Deus está guardando o povo dele? Ou Deus não está cuidando dos seus? Então a gente tem que ver isso também, né? E até para manifestar gratidão. Tem gente que só manifesta preocupação, só pede, né? Só fala que está ruim, mas e a gratidão? E aquilo que Deus está fazendo? E os cuidados de Deus? E a salvação? Então nós temos que manifestar a Deus também a nossa gratidão. No versículo 9 ele diz assim: e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O que importa é que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então isso é muito importante, né? Então tem muita gente aí que fala: olha, eu sou cristão, né? E o que importa é o meu coração, eu me visto da forma que eu quiser, eu vivo da forma que eu quiser. Então, mesmo para o cristão, vai ter o que? Um tribunal. Não um tribunal para efeito de salvação, mas um tribunal para efeito de galardão. Aquilo que a pessoa fez de forma correta e de forma errada. E não só aquilo que você fez, ou que eu fiz, ou qualquer um cristão fez, mas também as motivações que estavam por trás daquele feito. Se era uma motivação de se autogloriar, né, uma motivação egoísta, não tem galardão aí, que é uma motivação errada. Então, tudo aquilo deve ser feito para a glória de quem? De Deus. É para a glória de Deus, né? Eu fui lá limpar a igreja, lavar a igreja, né, e tal, e botou no jornal, falou para toda a comunidade, né? Falou que o irmão tal não foi, fulano não foi, mas eu fui, né? Eu fui. Tá, ganhou ali a sua glória com os homens. Com Deus não ganhou nada, porque é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer coisa, como diz o apóstolo Paulo, é para a glória de Deus. Então, se você tem uma esperança nesse galardão, não tire a glória de quem de direito. É feito pela glória de Deus. Então você vê, a pessoa abre a congregação e bota a sua foto, né? A foto da esposa do lado, lá na frente da congregação, né? Um grau. Peraí, né? É a glória de quem que está ali? É a glória do Senhor Jesus, é a glória de Deus. E Deus ele tem uma preocupação muito grande com a sua glória. Ele diz: a minha glória eu não dou para ninguém. Então é importante saber quem é que eu estou glorificando através dos meus atos, através das minhas atitudes. No versículo 11, né, aí já entra o segundo subtítulo, que é o zelo apostólico de Paulo. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejo de vos gloriardes por vossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então Paulo fala uma coisa importante, que ele é conhecido por Deus,
porque ele não está preocupado se as pessoas, até a própria igreja de Corinto, venham a reconhecer ele ou não, porque ele é reconhecido por Deus, que Deus reconhece o ministério dele. E ele ensina para nós, a gente já falou isso aqui hoje, né? Que a gente não deve estar buscando, né, essa glória humana, esse desejo de ser reconhecido pelas pessoas, né? Principalmente dentro da igreja, né? A gente dentro da igreja ali quer ser aquele pavão, né? Quanto mais gritar, quanto mais berrar, né? Aquele som exagerado, aquela gritaria toda, né? E muitas vezes a pessoa pensa que Deus está enganando a Deus, mas Deus está olhando a motivação do coração. Por que aquela pessoa está gritando? Por que aquela pessoa está fazendo aqueles movimentos? Então, é preciso fazer as coisas realmente para a glória de Deus e as coisas com sinceridade. Deus se agrada de um coração que é sincero, um coração que é humilde, um coração que é sincero diante dele. Então, a pessoa está sentindo alguma coisa e manifesta aquilo ali porque está sentindo, e de uma forma, né, com ordem e decência, que é assim que age o Espírito da igreja. Olha, isso aí vai ser muito bem recebido por Deus, né? Deus vai dar a recompensa a essa pessoa. Mas se é alguma coisa que visa apenas receber reconhecimento humano, a glória dos homens, não tem nada, não espere receber nada de Deus, né? Pelo contrário, a pessoa pode até ter alguma repreensão da parte de Deus por estar agindo de uma forma fingida, né? Hipócrita diante de Deus. Então é necessário realmente que a pessoa, na casa do Senhor, né, guarda o teu pé ao entrar na casa, fala lá no Eclesiastes, né, ao entrar na casa de Deus, né, isso para que você não seja precipitado naquilo que você fizer, nos seus votos, nas suas palavras e nas suas atitudes. Então é necessário esse cuidado quando estamos diante de Deus. E às vezes a casa de Deus não é necessariamente uma igreja, somos nós, né? Quando nós estamos aí fazendo alguma coisa para Deus, temos que ter muito cuidado com aquilo que estamos fazendo, aquilo que estamos falando, louvando, orando, né? Não é para Deus? Aonde você estiver, você está na casa de Deus. Você está fazendo para Deus, você é a casa de Deus. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. Se você já se converteu, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, já tomou a decisão, já foi batizado, você é a morada de Deus. Então você tem que ter muito cuidado nas coisas que você fala e faz, quando você diz, eu estou fazendo isso para a glória de Deus, né? Então tem lá um irmão, uma irmã, que de repente teve um problema, uma contenda com outro irmão e outra irmã, e aí fala, oh, Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Ou então diz, oh, Deus, não está vendo, tem que ter a lei do retorno, ele fez, ele tem que levar também. Mas Deus diz que a ira do homem não motiva, não move a sua justiça, não consegue a justiça de Deus. O que move a justiça de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida? Não é sobre a vida do outro que está errando não, tá? Sobre a nossa vida. É quando nós ali liberamos o perdão. A pessoa que guarda amargura, mágoa, ressentimento no seu coração é uma pessoa pesada. A outra não está nem aí, o que fez a ofensa não está nem aí, está vivendo a vida dele, feliz da vida, e a pessoa vai se consumindo de raiva e ódio. Cadê a lei do retorno? Deus não está vendo, Deus não vai fazer nada. Mas Deus fala, minha vingança, não é nossa. A nós cabe o quê? Perdoar, liberar o perdão, e Deus, Ele quer que todos se salvem, da mesma forma que nós estávamos no lamaçal do pecado, no tremedal de lama, lá perdidos, e Ele nos tirou de lá. Ele também quer tirar essa pessoa. Ele não quer que nós chegamos e desejamos o mal de ninguém. Então por isso que o cristão deve ter muito cuidado, quando ele começa a falar que acontece isso com fulano, ciclano, beltrano. Não, nós devemos orar para aquela pessoa, pode ser a pior pessoa do mundo, mas nós devemos orar para que aquela pessoa venha se converter e ela venha ser salva. Essa é a função da igreja. A igreja não pode perder a sua função, ela não pode perder o sal, ela não pode perder a luz, ela tem que manter o seu brilho, a diferença. Nós não podemos ser movidos pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de vingança que move as pessoas desse mundo, porque estão
distantes de Deus. Não, pelo contrário, nós devemos mostrar, através do nosso viver, do nosso procedimento, das nossas palavras, que nós temos Deus em nossas vidas. É essa a diferença que nós precisamos fazer. Continuando aqui na palavra do Senhor. Bom, aí ele diz assim, pois o amor, porque se enlouquecemos é para o Senhor, né? Versículo 3, porque se enlouquecemos é para o Senhor, é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que todos que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é interessante, né? Ele fala da obra do Senhor Jesus, dessa importância de que ele morreu por todos, e aí ele faz aquele condicionamento. Se Jesus morreu por todos, então na verdade todos pelos quais ele morreu também morreram, mas não morreram fisicamente. Nós estamos vivos aqui, nós estamos falando, ouvindo, né? Estamos vivos, mas morreram para as coisas, para as práticas que desagradam a Deus. É isso que está falando aqui. Então é necessário que aquelas velhas práticas, né? A raiva, a ira, né? Aquela desejo de vingança, a ganância, né? Tudo aquilo que desagrada a Deus, a gente realmente afaste nossas vidas. É isso que é morrer, afastar isso da nossa vida, né? Então a pessoa começa a ter uma novidade de vida. Então não existe uma fofoca santa, não existe, né? Não existe um carnaval santo, não existe. Carnaval é a festa da carne. Como é que pode ser uma festa da carne santa? Então, como é que pode ser uma transação ilícita santa? Não tem justificativa isso diante de Deus. Então, para estas coisas, nós temos que tomar uma posição. De repente, você está numa empresa e você tem uma proposta, você trabalha, presta serviço para algum lugar, e você tem uma proposta de botar um dinheiro por debaixo do pano ali para fazer um cambalacho, para ganhar alguma coisa por fora. Nós temos que dizer não. Nós morremos para essas coisas. Nós não podemos aceitar. Então, você recebe uma proposta, você vê que é uma coisa ilícita e ilegal, não pode aceitar. Por quê? Porque nós fomos comprados por um preço precioso. Se Jesus morreu por nós e ressuscitou, nós precisamos morrer para as coisas que desagradam a Ele. Nós agora temos que agradar aquele que pagou o preço por nós. Isso é uma vida cristã. Não a vida que nos importa é o meu coração. O que eu faço não tem problema algum. Deus entende. O importante é que meu coração pertence a Jesus. Ora, se o teu coração, se o nosso coração, ele pertence ao Senhor Jesus, os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos também têm que pertencer. As coisas estão ligadas. É isso que a palavra está dizendo. É necessidade realmente de uma entrega. O cristianismo não é barato. Jesus pagou um preço muito caro por nós, para que a pessoa viva de qualquer forma. Faça o que ela quer, viva conforme. Não existe diferença. Tem lugar aí que não tem diferença. As pessoas vão à igreja como uma cerimônia ali, uma coisa cerimonial, sem qualquer sentido, sem qualquer valor, sem qualquer temor de Deus, e vivem no mundo como as pessoas do mundo, sem se preocupar em agradar a Deus. Então, Deus não está presente nisso aí. Tem que ter uma diferença. Tem que haver sal, tem que haver luz, tem que haver diferença entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não o servem. Até para que aqueles que não servem venham ter o desejo de servir, de se converter. Continuando aqui na palavra de Deus, no versículo 18, né? 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne,
Já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e estes se fizeram novas. Então, quase no finalzinho aqui dessa palavra, né? Dessa passagem de hoje, ele diz que é preciso deixar as coisas que passaram, né? O passado. Então, aquela pessoa que estava no passado cometendo coisas que desagradavam a Deus, nós não devemos mais conhecê-la como aquela pessoa, ela mudou. Nós não devemos estar trazendo à memória as coisas que ela praticava, já era, passou. É uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher que vive conforme a palavra de Deus. Isso diz, se alguém está em Cristo, passa a ser uma nova vida, uma nova criatura. Tudo aquilo que aquela pessoa fez no passado, todos os erros, todos os crimes, até eu estava falando sobre isso aí antes, né? De repente a pessoa cometeu os piores crimes que você possa imaginar, mas ela se converteu. Ela se converteu. Se ela se converteu, então tudo que ela fez tem que ser deixado para trás. Mas como é que pode? Aquela pessoa que matava, que roubava, que fazia isso e aquilo outro, e agora bota uma Bíblia debaixo do braço e diz que é crente e prega de Jesus, e Deus aceita um negócio desse? Ora, Ele é soberano, Ele salva quem Ele quer, Ele faz aquilo que Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Mas Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a porta da graça, a misericórdia de Deus, Ele não está restringindo, não, está aberto para todos. As pessoas não vão porque não quer, está escancarado, não vou dizer está aberto não, vou falar melhor, com internet, com redes de comunicação, televisão, rádio, né? Está escancarada a porta, só não entra quem quer. Porque apesar de escancarada, Jesus disse que a porta, né? O caminho é estreito. E poucos são aqueles que vão entrar por ela, porque tem que haver transformação, tem que haver mudança, tem que haver entrega, tem que haver renúncia, e muitos não querem. Muitos querem um Deus de acordo com o seu gosto, querem fazer um Deus à sua vontade e não à vontade de Deus, e aí é que se perdem, e aí essas pessoas elas ficam incapazes de se transformar em uma nova criatura, porque elas não têm um espírito, porque elas não se submetem. O espírito vai e fala com ela, ele fala, o espírito fala, mas elas não querem mudar, elas não querem ser transformadas, elas não querem ser moldadas à forma de Deus, elas querem continuar do jeito que elas pensam que deve ser, servir a Deus do jeito que elas acham que deve servir, e é por isso que não há uma transformação. E é por isso que fazem igrejas moldadas à vontade das pessoas, aos gostos das pessoas, e não à vontade de Deus. Então é importante a gente entender essa questão. Muito importante esse versículo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas se foram, e eis que tudo se fez novo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, você que está aí servindo ao Senhor Jesus? Que se nós nos convertemos, tem que ter mudança na nossa vida, tem que ter mudança naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos, tem que haver mudança, e nós devemos nos esforçar por essas mudanças, elas devem ser contínuas, porque o processo de santificação é um processo contínuo, não termina aqui, agora eu cheguei, ninguém vai chegar à perfeição, mas nós devemos, conforme Paulo ensina, continuar em direção ao alvo, ao prêmio da salvação. É isso que a palavra de Deus revela e ensina para nós. Vamos ver agora, para a gente fechar essa mensagem, os trechos finais, né? Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Correto? Então,
ele fala o seguinte, uma coisa muito importante para a igreja. Você que é cristão, né, você que está aí, membro de uma igreja, está firme com Jesus, já se batizou, você que recebe a palavra, ensinamento, escola dominical, seja qual for o ensinamento que é dado na sua igreja, nós temos o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores. Embaixadores são representantes de Cristo aqui nessa terra. Somos nós que levamos a palavra até as pessoas que não conhecem a Deus, até as pessoas que estão perdidas. Olha a importância, isso eu acredito que seja o ministério mais importante que tem nessa terra, que nós levamos a vida eterna para as pessoas que ainda não têm. Ela não nos pertence, nós não temos nenhum poder sobre isso, mas nós temos a missão, a obrigação de falar sobre isso, de pregar a palavra de Deus, de mostrar para essas pessoas que elas estão perdidas, mas que existe uma salvação para elas. E esse é o ministério da reconciliação, é mostrar que Jesus está aí para salvá-las, que Ele já fez a obra, mas que elas têm que dar um passo. Qual é o passo? Reconhecer o pecado, a vida de pecado, a necessidade de salvação e que Ele pode salvá-las e aceitá-lo como seu Senhor, como Senhor de suas vidas. Quem é que fala sobre isso? Quem é que ensina? É você, sou eu, somos nós. Nós é que ensinamos, mas eu não sei. Fale com as suas palavras, peça sabedoria e fala a Deus. Você não precisa buscar palavras, né, sofisticadas, teologia complicada, complexa, não precisa nada disso. Com palavras até para que a pessoa possa entender. Você pode chegar para ela e falar do plano de salvação de Deus, da salvação, por que nós necessitamos da salvação, para que Deus possa operar na vida daquela pessoa. É tão importante a gente entender que é um ministério que nós temos aqui, que quando aquela pessoa vem até nós, foi porque Deus enviou e que nós precisamos ministrar a palavra para ela. Isso é muito importante, né? E aí ele dá uma forma que você pode falar sobre isso, né? Finalizando ali, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, Jesus, para que nós, né, nós mesmos, fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, fôssemos justificados pelo Senhor Jesus, sem pecado, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, que essa palavra de hoje aqui, ela tenha entrado nos nossos corações, primeiro, para mostrar para nós qual deve ser o nosso procedimento. Nós devemos mudar. Nós precisamos entender que nós não somos mais donos das nossas vontades, mas que nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Segundo, que essa mudança nos faz uma nova criatura e que as coisas velhas se foram e são feitas coisas novas. E terceiro, que nós recebemos um ministério muito importante, que é o ministério da reconciliação, e falar com as pessoas que estão em guerra e inimizade com Deus, que existe uma oportunidade para que elas sejam salvas, para que elas se reconciliem com Deus. E através desta palavra, Deus te abençoe a sua casa, a sua família, e que você que está indeciso aí quanto a vir ou não para o Senhor Jesus, tome a sua decisão. Eu passo então a palavra agora para o nosso irmão Luiz, para que ele faça as colocações, os comentários que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Hoje eu não tenho muita coisa para falar, mas eu notei algumas coisas sim. Eu achei bastante interessante quando o senhor disse que tudo tinha que ser feito novo por causa da ação destruidora do pecado. Eu já ouvi cientistas dizerem, cientistas cristãos, baseados em estudos, que a Terra tem os polos achatados, que ela não foi criada assim, que aconteceu alguma coisa que os polos ficaram achatados. E eles atribuem isso justamente à entrada do pecado no mundo. Então Deus, isso é que nós precisamos entender, em Cristo Jesus, Ele nos tornou novamente dignos
de estarmos na Jerusalém celestial. Precisamos entender que ele poderia simplesmente matar todo mundo, acabou e fazer de novo, mas não foi isso, pelo amor dele. Outra coisa muito importante que o senhor falou foi a questão do tribunal de Cristo para a atribuição de galardão. Isso é muito importante, que eu vou desenvolver um pouquinho aqui à frente, logo. E o senhor falou que nós temos que viver para a glória de Deus. Mas como assim viver para a glória de Deus? A explicação disso está quando o amor de Deus nos constrange. Quando realmente nós entendemos o sacrifício que Cristo fez, quando somos alcançados pelo Espírito Santo, e Ele nos mostra quão sujos nós somos, quão pecadores, quão maus nós somos, e vislumbramos pelo sacrifício de Cristo a eternidade, esse constrangimento, essa consciência de que você não é ninguém, e que Deus, Jesus, se ofereceu para morrer em nosso lugar, não é só morrer, é morrer em função do castigo do pecado. Isso é que tem que ficar claro, que o castigo que vinha para nós vivermos a eternidade no inferno, foi desviado para Cristo. Isso é que tem que ficar entendido. Ele nos substituiu na hora da execução da pena de morte. Então, quando nós somos alcançados e temos esse entendimento, isso nos constrange. Então, quando nós vivemos para Cristo, nós não vivemos para Cristo da boca para fora. Nós vivemos para Cristo porque sabemos realmente o que Ele conquistou por nós. E nós temos a consciência que nós somos indignos. E mesmo assim, somos feitos filhos de Deus por adoção. Então, pastor, essa questão do galardão não é, eu quero andar cheio de galardão, não. O galardão virá naturalmente, vamos dizer assim, né, se nós vivermos em temor, se nós não quisermos envergonhar a Deus e a Cristo com o nosso comportamento, se nós não estivermos jogando o Evangelho fora. Só que as pessoas que estão fora da igreja não entendem e pegam esses exemplos, como o senhor diz, põe a Bíblia debaixo do braço, aponta o dedo na cara de todo mundo e comete os mesmos erros. Eles não vão entender, eles não vão perceber. Ao passo, como eu sempre digo, aquele cachaceiro que vivia no bar, batia na mulher, quando foi constrangido, vamos simplificar, ele passou a não ir no bar, não beber, não frequentar mais o bar, respeitar a mulher, cuidar dos filhos. É a verdadeira transformação. A transformação pelo constrangimento de ver o amor de Deus voltado para ele. E por isso que aqui ele diz, né? Ele diz no final que nós somos feitos como novas criaturas. Porque não haveria, nós somos novas criaturas, porque não haveria lógica Cristo morrer por nós e Deus considerar o que passou, porque uma coisa iria anular a outra. Então Deus entendeu, bom, eu vou te constranger. Se você realmente for meu, você vai se constranger e eu deixo para lá, porque senão não adianta nada. Bom, pastor, eu espero ter falado direitinho. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe o senhor, a sua família e a tudo que aprove a ele que o senhor tomasse conta. Obrigado. Amém. Glória a Deus aí. Agradeço, irmão. E aquela questão daquela mulher que
lavou os pés do Senhor Jesus com aquele perfume caríssimo, né? E secou com os cabelos, e que Jesus depois ele vai falar, a pessoa que é a mais, né, perdoada, ela ama mais, né, que ela manifesta mais esse temor, esse respeito, né, esse zelo pelas coisas de Deus, e mais, ela não julga, né? Porque ela sabe de onde ela veio, então ela tem muito cuidado, ela não julga ninguém, ela tem a preocupação realmente de levar o Evangelho para a salvação daquela pessoa, que é isso que é importante aí, o Evangelho, né, ser levado para a salvação das pessoas. Então, muito bom esse comentário aí, para que a pessoa ela entenda isso, né, que é necessário. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. E agora eu quero convidar você que está aqui orando conosco, está participando do culto aqui conosco, a fazer uma oração. O irmão Luiz vai fazer uma oração de intercessão geral, quando Deus deixar o seu coração, e você vai colocar diante de Deus a sua vida, você vai colocar, claro, sempre nós pedimos aqui, recomendamos, né, orientamos a orar pelas coisas espirituais, fortalecimento espiritual, você que ainda não se converteu, para que você venha conhecer o Senhor Jesus, ou para que outra pessoa venha se converter, né? Para que Deus encha do Espírito Santo, encha da alegria, da paz que só Ele pode nos dar, isso é importante, né? E também as outras necessidades que nós temos aqui nessa terra. Então, você que está passando um problema aí sentimental, conjugal, familiar, problema de trabalho, financeiro, saúde, não sei, tem tanta coisa nessa vida, né? Cada pessoa tem uma coisa diferente, um problema diferente, mas Deus sabe de cada um de nós. Então você aproveita esta oportunidade e abre o seu coração e fala com Deus. Mas fala com Deus mesmo, de coração. Está doendo, está dolorido, fala com Deus. Abre, chora na presença dele, mas fala com Ele. Não adianta você ficar calado, você não falar. Você já está numa situação ruim, né? Então, aproveita essa oportunidade e fala com Deus. Mas e se não acontecer nada? Eu te garanto uma coisa, pelo menos paz, pelo menos conforto, pelo menos esperança você vai ter. E isso é muito bom na hora que a gente está passando por uma luta, que a pessoa está completamente perdida ali, sem visão de nada, desesperada, e ela sente aquela paz envolvendo ela sente aquele conforto, aquele cuidado. Isso traz uma diferença tão grande, né? E quando você menos espera, alguma coisa acontece. Eu não sei, Deus sabe, né? Mas alguma coisa acontece ali e muda, né? Dá um estalo naquela situação ali. Às vezes nem sempre do jeito que a gente quer, né? Mas é o jeito que Deus faz ali, que as coisas ficam boas para a gente também. Então vamos falar com Deus, vamos passar então a palavra e a oração para o nosso irmão Luiz, para que ele esteja aí falando com Deus da forma que o Espírito Santo lhe dirigir, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, como o senhor falou, né? Todos aqui vamos orar em concordância e vamos então orar. E todos vão colocar diante de Deus as suas necessidades. Mas coloque diante de Deus a você mesmo. Coloque diante de Deus o seu coração e questione. E questione-se. Eu estou constrangido pelo amor de Deus? Eu tenho tido uma conduta que realmente revela o constrangimento que o amor de Deus tem por mim? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos nossa salvação, agradecemos o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. Estamos agora aqui diante de Ti, confessando também os nossos pecados. E também Te clamando a Ti, meu Deus, seja o Senhor a receber as nossas orações, as nossas petições e as nossas súplicas. Seja o Senhor a responder às nossas necessidades. O Senhor sabe muitas vezes, o Senhor nos falou e nós sabemos que muitas vezes não temos as nossas orações respondidas por não ser a hora, por questões de pecado ou por estarmos pedindo a coisa errada.
Então o Senhor trabalha, opera em nossos corações, para que possamos cada vez mais ser mais limpos, para que cada vez mais possamos continuar no caminho, na trilha da santificação, vivendo em constante arrependimento, em nome de Jesus, e confessando diante de Ti. Cuida de nós, está na Tua palavra, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, Senhor, cuida de nós, responda às nossas petições, nos ajuda, continue estando conosco, opera em nossos corações. Eu também quero colocar nas Tuas mãos a vida das pessoas que vão aos hospitais e aos presídios e os missionários que vão a outros países, levar a Tua palavra correndo o risco de perder a própria vida. Em nome de Jesus, guarda e abençoa a todos esses. Por fim, eu coloco o Brasil nas Tuas mãos, peço que o Senhor livre o Brasil do mal, peço que o Senhor livre o Brasil do caos econômico, do caos financeiro, da insegurança jurídica, que não venhamos a perder as nossas liberdades completamente. Tem misericórdia de nós. Peço que o Senhor abençoe os nossos representantes legais que hoje foram eleitos, para que possam ser alcançados pelo Teu Espírito Santo, se arrependerem dos seus pecados e confessarem a Ti, em nome de Jesus, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. Eu peço também pela reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul e pela reconstrução da alma do povo do Rio Grande do Sul. Conforta esses corações, alcança o Teu Espírito Santo essas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria, que o Senhor nos conceda que os campos venham a ser muito produtivos, que a indústria venha a ser fortalecida e renovada, que o comércio volte a florescer e a prestação de serviços também. E mais uma vez eu te peço, livra o Brasil da miséria e da fome. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? E nós agora vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu, estar aqui cultuando a Ele, né? E avisando os irmãos que, se Deus quiser, nós estaremos aqui reunidos no próximo domingo, dia 13, por volta das 8h30 da manhã, e nós teremos aí a ministração da Ceia do Senhor. Então, você que vai participar conosco, que já é batizado, congrega numa igreja, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, participe conosco aí no próximo domingo, por volta das 8h30 da manhã, da Santa Ceia do Senhor. Você é convidado aí, selecione aí, né, compre, né, os elementos, aí, o pão, o suco de uva, para participar aí junto conosco aí na sua casa. Nós vamos aqui consagrar os elementos e ministrar juntamente com vocês aí, com todos, a Santa Ceia do Senhor. E você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou ainda não se batizou, ainda não consegue discernir, né, o corpo e o sangue do Senhor Jesus, participe do culto, né, das orações, dos louvores, e Deus irá te abençoar também pela sua obediência, né, pela sua alegria de estar na presença dEle. Vamos falar com Deus? Vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esta oportunidade de poder ministrar este culto ao Senhor. Te agradecemos por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeste, por tudo aquilo que o Senhor supriu em nossas vidas, cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente
agradecemos ao Senhor pela nossa salvação. Eu quero colocar diante do Senhor cada uma destas vidas que estão orando conosco agora, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver relacionado a elas, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor conceda a todos um final de domingo muito abençoado na Tua presença, uma semana muito abençoada, próspera, bem-sucedida. Abençoa todos os seus caminhos, todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja cuidando de tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que ao término deste culto, o Senhor leve a todos em segurança aos seus destinos. Livra, meu Pai, de todos os males, e que esta bênção, Senhor, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita alegria e de muitas realizações na presença do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus.